O vídeo de hoje traz alguns questionamentos que vão além da ciência, além da química. E para respondê-los, conto com uma parceria aí de longas datas. Então pergunto, Paulo César, os filósofos gregos, eles podem ser considerados os primeiros cientistas? Eles foram os primeiros a pensarem no mundo físico a partir de causas físicas. Mas para a ciência, só o pensamento não basta, é preciso uma comprovação. E também foram os primeiros filósofos a se utilizarem do raciocínio lógico como forma de explicação da natureza e de tudo que acontece nela. Também foram os primeiros pensadores a rejeitarem o misticismo e a religião como fonte das explicações para os fenômenos naturais. E rejeitar o misticismo é o mesmo que método científico? Eu acho que eles não deveriam ser considerados os primeiros cientistas não, viu? Eu tenho minhas dúvidas. E aí, os primeiros filósofos foram também os primeiros cientistas? Posso chamá-los de cientistas, como no sentido moderno da palavra? Isso é o que a gente vai ver hoje, uma parceria aqui do PC com o professor Fabiano. Vamos lá! O homem é por natureza um ser curioso, e dessa curiosidade surgem aprendizagens, surgem contribuições, conhecimentos, e uma dessas contribuições é a química, uma de minhas paixões. A química, ela surge da alquimia, que era baseada em arte e magia, só depois, com alguns métodos científicos, ela passa a ser considerada uma ciência. A química, junto com biologia, física e matemática, tem um ponto em comum. Elas surgiram da astronomia. E olha, olhando a palavra astronomia, uma palavra grega que vem da junção de astron, astros, e nomos, leis, leis dos astros. Sendo ou não cientistas, esses filósofos gregos, eles merecem sim o nosso reconhecimento. Mas, para falar sobre esses filósofos gregos, nada melhor do que o meu amigo Paulo César para desenrolar esse assunto. Bom, pessoal, então é o seguinte, para falar dos primeiros filósofos, levando em consideração essa questão de saber se eles foram ou não foram os primeiros cientistas, você primeiro toma em mente aí as três questões que eu coloquei aqui no início, não é? De saber que eles foram sim os primeiros caras a pensar na natureza do ponto de vista físico, não é? E a procurar explicar os fenômenos naturais a partir de causas também físicas. Isso é sim uma das características da ciência moderna. Uma outra questão que também mencionei é a ruptura com a tradição dos mitos e das religiões. Ou seja, a ciência moderna, ela também abandona, né, qualquer tipo de espiritualismo ou de forças místicas, enfim, apenas aquilo que pode ser considerado objeto físico, né, fenômenos físicos entram no contexto, né, das teorias da ciência moderna. E a questão do raciocínio lógico como uma regra, um método para proceder à investigação filosófica, que é também uma característica do pensamento científico. Então, nesse sentido, filósofos como Leucipo, o seu discípulo Demócrito e outros mais, por exemplo, quando Tales diz que o princípio de todas as coisas é a água, ele está falando do úmido, do elemento úmido, e ele fala da água em todos os seus três estágios. Ele fala da água na natureza, da presença dela ou da ausência dela, e quanto isso compromete a ordem natural das coisas. Ou seja, nós estamos falando aqui de pensadores que se utilizam da própria natureza para explicar as causas e o funcionamento dela mesma. Nesse sentido, galera, os primeiros filósofos, eles inauguram não só a filosofia, afinal são os primeiros filósofos, mas também eles inauguram o modo ocidental de pensar e enxergar o mundo, certo?
Depois do pensamento moderno, com a física de Newton, né, com a emancipação das ciências como a química, que saiu lá da alquimia, como a física, que antigamente era chamada de filosofia natural, é claro que nós temos uma visão bem diferente. Primeiro a partir do dualismo cartesiano, e depois a partir do método, né, experimental do filósofo Francis Bacon. Nós temos algumas diferenças. Obviamente nós temos sim a compreensão do que é um objeto físico, né, a relação do corpo e da mente entre o que é mental e o que é físico, a ideia de representação, né, que a mente faz uma representação de um objeto externo, e o próprio método experimental que estipula o seguinte: então basta um raciocínio lógico. É preciso que a minha teoria ela seja experimentável, ela seja passível de ser falsificada, falseada, o critério da falseabilidade, né, de Karl Popper. Enfim, nós temos então que para os objetos físicos apenas causas físicas, mas a partir de um método próprio, certo? Um método experimental, de que cada ciência na natureza, como é o caso da química aqui que nós estamos dialogando, elas têm sim umas características próprias. Então o meu argumento é o seguinte, é dizer que aquilo que a gente chama de ciência hoje não dá para enquadrar os primeiros filósofos como cientistas nesses termos, né? Cientista do laboratório, aquele cara que faz as experiências, que comprova a sua teoria a partir de experiências. No entanto, as características basilares e principais do pensamento filosófico, elas sim, aliás, do pensamento científico, perdão, elas sim estão lá na Grécia Antiga. O berço dela é lá com os primeiros filósofos. Para ilustrar essa perspectiva, meu amigo Fabiano, eu vou usar o conceito de átomo do Demócrito, ou do Leucipo, né, que Demócrito propaga e tal. O que acontece com o conceito de átomo? O conceito de átomo é pensar no átomo como um objeto físico que está na natureza e que explica toda a ordem, a organização e a diferença dos fenômenos em suas proporções e qualidades e propriedades particulares. É também um fenômeno que não apela para nenhuma causa mística, né? Assim, a propriedade típica de cada corpo, de cada substância, ela é derivada diretamente desse objeto físico minúsculo, o átomo. E o raciocínio para se pensar no átomo foi absolutamente lógico, certo? E eu preciso traduzir um pouquinho esse raciocínio para você perceber como que é. Por exemplo, raciocina comigo, um corpo físico se divide, isso é fato, pega uma folha de papel e rasgue. Agora, continue a dividir esse corpo físico, continue a pegar essa folha de papel e dividi-la cada vez em partes menores. O que vai acontecer é que você vai chegar um momento que essas partículas vão estar tão pequenas que você não consegue dividi-las mais. Você está vendo elas. No entanto, você é capaz de compreender que, embora você não consiga mais dividir, aquela partícula pode sim ser dividida, não é verdade? De maneira que, se você estender a ideia de que essa partícula, esse pedaço de papel vai se dividir infinitamente, vai chegar uma hora que esse pedaço de papel vai sumir, vai ficar invisível, vai ficar uma partícula tão pequena que você não consegue ver. No entanto, uma consequência lógica desse raciocínio é que esse corpo ia sumir, ia desaparecer, o que não é o fato, pois a natureza existe, aí está, é só tocar nas coisas. Então, qual que é a conclusão lógica dos primeiros filósofos? Primeiro, deve haver um princípio físico que ordene todas as coisas. Segundo, esse princípio físico é o responsável por todas as transformações e as propriedades das substâncias e pelos fenômenos. E esse princípio é físico e é natural. Uma consequência lógica é que é o seguinte, deve haver esse princípio. Esse princípio ele é tão minúsculo que a gente não consegue ver. Esse princípio deve ser de partes diferentes, muito pequenas, mas que existam. De maneira que vai chegar uma hora em que, embora eu não possa ver, essa partícula minúscula, ela é uma partícula que não se divide mais. Caso contrário, se ela continuasse a se dividir, ela ia desaparecer. Então, o primeiro conceito de átomo é esse. Daí o termo átomo. A, partícula negativa, do grego, e tomo, divisão. Átomo, sem divisão. Nesse sentido, pessoal, o conceito de átomo ele é apresentado obedecendo as três características que eu falei, não é? Princípio físico para explicar a natureza física, abandono do misticismo e sim, um raciocínio puramente lógico para explicar aquilo ali. No entanto, como o Fabiano vai poder mostrar para vocês, não se consegue
provar a existência do ato fisicamente, empiricamente. Não há uma prova empírica, física, né? Não há um método experimental. Nesse sentido, sim, a gente se distancia da filosofia moderna. E aí agora, para você entender bem esse universo, o Fabiano pode apresentar bonitinho como que funcionaria, por exemplo, essa questão do ponto de vista dos cientistas modernos. Mas aí, são ou não são primeiros cientistas? Um abraço, galera. Valeu! 450 anos antes de Cristo, Leucipo traz uma definição dizendo que a matéria ela pode ser dividida em partes cada vez menores. 50 anos depois, 400 anos antes de Cristo, Demócrito surge com a palavra átomo, como foi apresentado pelo Paulo César. A quer dizer não, tomos quer dizer partes. 60 anos antes de Cristo, aparece Lucrécio em seu poema De Rerum Natura, que consolida o atomismo defendido por Demócrito. Porém, só em 1808 que surge o primeiro modelo atômico baseado em fatos experimentais. Esse modelo foi apresentado por John Dalton e trazia como características o fato do átomo ser esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Esse modelo ele foi baseado em algumas leis que eram estudadas anteriormente, que eram as leis ponderais. Essas leis defendidas por Lavoisier, que citava a lei da conservação de massa, ele colocava que em um sistema fechado a massa dos reagentes seriam sempre iguais às massas do produto, e Proust, que falava que além dessa conservação existia uma relação de proporção entre a quantidade de substâncias envolvidas numa reação. Após esse modelo apresentado por Dalton, várias outras contribuições científicas surgiram e foram moldando o átomo até o que a gente conhece hoje. O que era antes maciço, indivisível, indestrutível e sem carga, ganhou carga elétrica, graças aos trabalhos de John Joseph Thomson e Ambola de Crookes, que identificou a presença de raios catódicos que a gente conhece hoje como elétron. Após isso, de forma bem resumida, é claro, Rutherford, com um trabalho em emissão de partícula alfa em lâminas de ouro, detectou que o átomo ele seria constituído por um grande espaço vazio. Surge aí o primeiro modelo nuclear. Depois disso surge Niels Bohr, que traz uma contribuição para o modelo de Rutherford, dizendo que os elétrons estariam em órbitas circulares, porém esses elétrons eles poderiam estar transitando entre uma camada e outra, dependendo da energia. Se ele estivesse absorvendo, pularia para camadas mais externas, e liberando, voltaria para a camada mais interna. Nessa ideia de voltar para a camada mais interna, esse elétron ele liberaria energia em forma de luz. Depois apareceu Sommerfeld, que além dos níveis ele trouxe a ideia de subníveis e que as órbitas elas não seriam circulares, seriam elípticas, e aí surge todo o questionamento do modelo quântico, com os princípios de Heisenberg, a incerteza, o princípio da dualidade da matéria e entre outros. Mas assim, o nosso foco aqui não é apresentar todas as características desse modelo. Quem tiver interesse pode estar acessando o meu canal Ao Encontro da Química, que lá tem um vídeo Evolução do Modelo Atômico do grego aos modelos científicos, que traz detalhadamente todo esse processo. O fato é o seguinte, o nosso questionamento aqui é: podemos considerar os filósofos gregos como sendo os primeiros cientistas? De acordo com os conceitos modernos, não. Por quê? Porque a gente sabe que a ciência ela realmente tem que ser comprovada. E o átomo, de toda essa evolução de modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e até os modelos que são apresentados hoje como os modelos quânticos, eles surgem de uma complementação. É importante destacar, não existe modelo errado, existem modelos incompletos. O bom da ciência é isso, é que a gente pode estar agregando e pode estar trazendo informações cada vez mais para tentar responder a mais perguntas. Surgiu um questionamento, aquele modelo não responde, então vamos lá fazer experimentos, comprovar de fato o que está faltando e trazer um novo protótipo, um novo modelo para aquele. São ou não os filósofos gregos considerados os primeiros cientistas? Nos conceitos modernos, eles não são considerados cientistas porque é necessário que se comprove experimentalmente o que é pensado.
porém isso não tira o mérito deles, porque se hoje a gente estuda a matéria como a gente conhece hoje, foi graças aos primeiros pensamentos sobre isso, as primeiras curiosidades que surgiram sobre essa matéria. Então, nosso respeito aos filósofos gregos que colaboraram com o que a gente conhece hoje como átomo e como constituição da matéria. Então, gente, é isso, o nosso vídeo, nosso questionamento filosófico aqui. A questão não é ciência contra filosofia, mas sim ciência e filosofia. Quem sabe aí pode rolar mais alguma parceria entre o professor Paulo César e eu. Tchau, tchau, até mais.